Clara nasceu em uma pequena cidade do interior, onde o horizonte parecia infinito e os sonhos, muitas vezes, ficavam presos no silêncio da rotina. Desde criança, admirava histórias de coragem, principalmente as que envolviam pessoas que se sacrificavam por algo maior do que elas mesmas. Ela cresceu ouvindo relatos de seus avós sobre guerras passadas, sobre mulheres esquecidas pela história que serviram em silêncio. O coração dela batia mais forte quando via filmes de guerra, não pelos tiros ou explosões, mas pelos laços humanos que resistiam em meio ao caos. Ainda adolescente, Clara decidiu que queria viver algo maior do que uma vida comum. Queria provar que poderia estar onde muitos achavam que ela não pertencia. As colegas de escola sonhavam com universidades, casamentos ou viagens, mas ela queria farda, disciplina e propósito. O primeiro desafio surgiu em casa, quando seus pais disseram que a vida militar era dura demais para uma mulher delicada como ela. Mas Clara nunca se viu como frágil, e sim como determinada, e cada palavra de descrédito a tornava ainda mais firme. Ela treinava a corrida pelas estradas de terra, fazia flexões escondida no quintal e fortalecia o corpo ao mesmo tempo em que forjava a mente. No espelho, via não apenas uma jovem, mas uma futura soldada que não aceitaria ser apagada. A cada dia, a vontade de servir crescia como um fogo incontrolável. Muitos amigos riam de sua determinação, chamando-a de sonhadora demais para uma realidade tão cruel. Porém, no fundo, ela sabia que sonhos são sementes de futuro, e os dela estavam prestes a florescer. Quando finalmente completou 18 anos, ela tomou a decisão que mudaria tudo. Caminhou até a estação de alistamento, com a cabeça erguida e os olhos cheios de certeza. Não seria fácil, mas nada que valesse a pena é fácil. Assim começava a jornada de Clara, entre fardas e sonhos. O processo de alistamento foi um choque de realidade para Clara, pois cada exame, cada teste e cada entrevista parecia feito para eliminar os mais frágeis. As filas eram longas, as expressões dos outros jovens misturavam medo e arrogância. Muitos rapazes a olhavam com desdém, como se ela fosse apenas uma intrusa. No entanto, Clara não se abalava, pois dentro dela havia uma chama de persistência. Nos testes físicos, ela corria até seus músculos gritarem, e mesmo assim não diminuía o ritmo. Nos exames psicológicos, respondia com calma, mostrando que sua mente era tão firme quanto suas pernas. Quando foi chamada para a entrevista, o sargento encarregado levantou a sobrancelha e perguntou se ela tinha noção do que a esperava. Clara respondeu com firmeza, afirmando que não buscava facilidades, mas sim desafios. Essa resposta surpreendeu o oficial, que anotou algo no papel e a dispensou. Os dias seguintes foram de ansiedade, aguardando o resultado final. Quando a carta chegou em sua casa, suas mãos tremiam, mas o coração pulsava confiante. Ela abriu o envelope e leu que estava aceita. Gritou de alegria, chorou de emoção e correu para mostrar aos pais. Eles se calaram, percebendo que aquela filha não desistiria nunca. Assim, Clara deu o primeiro passo oficial para se tornar parte do exército. Era apenas o início de uma longa estrada de suor, lágrimas e conquistas. O uniforme ainda não estava em suas mãos, mas já vivia em seu espírito. O treinamento básico foi descrito por muitos como o inferno na terra. E Clara logo descobriu que não havia exagero nisso. Acordava antes do sol, corria quilômetros sob calor escaldante e aprendia a obedecer ordens sem questionar. Cada músculo doía, cada dia parecia interminável. Mas, ao mesmo tempo, cada obstáculo superado era uma vitória que a fortalecia. Os instrutores gritavam, testavam os limites, tentavam quebrar sua resistência. Clara, no entanto, resistia, não com arrogância, mas com uma calma interior que surpreendia até os mais severos. Muitas vezes, seus colegas desistiam, pediam para sair
e isso a fazia refletir sobre o motivo de ainda estar ali. A resposta era clara. Seu sonho não permitia desistências. Nas noites silenciosas, deitava no alojamento e escrevia em um pequeno caderno escondido. Suas anotações falavam sobre medo, esperança, amizade e fé em si mesma. Esse diário se tornou sua arma invisível, sua fortaleza interna contra a solidão. Aos poucos, começou a conquistar respeito de alguns colegas, que viam nela não apenas uma companheira, mas uma inspiração. Mesmo assim, muitos ainda murmuravam que uma mulher jamais aguentaria a guerra. Clara sorria diante dessas palavras, pois para ela, cada frase de descrédito era combustível. Com o tempo, deixou de ser apenas uma recruta comum e passou a ser um exemplo de perseverança. Ao terminar a primeira fase do treinamento, estava mais forte, mais dura e mais confiante do que jamais havia sido. Seu uniforme agora já carregava o suor da luta, mas também o brilho do orgulho. Quando Clara entrou na fase avançada do treinamento, percebeu que as provas não testavam apenas o corpo, mas também a mente e a alma. As marchas noturnas, com mochilas pesadas, exigiam resistência além da física. Os tiros de instrução ecoavam no campo, e cada disparo a lembrava de que sua escolha tinha consequências sérias. O medo de falhar rondava muitos recrutas, e a desistência parecia fácil. Clara, no entanto, via cada momento como uma oportunidade de provar sua força. Fez amizade com Ana, outra jovem recruta que compartilhava o mesmo brilho nos olhos. Juntas, apoiavam-se em silêncio durante os exercícios mais cruéis. Os instrutores observavam, e embora evitassem elogios, sabiam que aquelas duas tinham algo diferente. A lama, o frio e a fome não as derrubavam. Em vez disso, fortaleciam um elo invisível de companheirismo. Certa noite, durante uma marcha, Clara caiu exausta, mas Ana estendeu a mão e a levantou. Esse gesto marcou sua memória, mostrando que na guerra ninguém vence sozinho. Ela aprendeu que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas também na solidariedade. Quando completaram aquela fase, estavam mais unidas e mais fortes. Muitos homens haviam desistido, mas Clara e Ana permaneceram firmes. Isso causava surpresa e até respeito. A partir dali, Clara não era apenas uma recruta em treinamento. Ela estava se transformando em uma soldada de verdade. Com o passar das semanas, Clara descobriu que o campo de treinamento era também um campo de lições invisíveis. Aprendeu a marchar em sincronia, mas também a silenciar sua mente diante da dor. Aprendeu a montar armas em segundos, mas também a confiar em si mesma, mesmo quando tudo parecia impossível. Descobriu que a disciplina não era prisão, mas sim liberdade conquistada pelo controle próprio. Havia dias em que o corpo pedia desistência, mas a alma gritava perseverança. Em exercícios de sobrevivência, passou fome, sede e frio, mas resistiu. Em testes de combate corpo a corpo, apanhou e caiu, mas sempre levantou. Cada derrota temporária era para ela uma lição de vitória futura. O sorriso discreto nos momentos de descanso mostrava que ela estava crescendo. Alguns colegas começaram a chamá-la de a teimosa, e ela aceitava o apelido como medalha de honra. Clara não queria ser a melhor, queria apenas ser digna de estar ali. Mas sem perceber, já começava a inspirar os outros. A comandante, uma veterana respeitada, chamou-a em particular e disse que via nela algo especial. Essas palavras ficaram gravadas em seu coração. Não eram apenas músculos que a sustentavam, mas um espírito inquebrável. Quando olhava o céu estrelado nas noites frias, Clara sabia que cada sacrifício a aproximava de seu destino. E dentro dela, o sonho crescia cada vez mais forte.
Na formatura do treinamento, Clara sentiu o peso e a honra da farda em seus ombros. Seus pais estavam presentes, com lágrimas nos olhos, ainda incrédulos com a transformação da filha. Ana estava ao lado dela, ambas orgulhosas, por terem sobrevivido ao que parecia impossível. Os hinos ecoaram, e Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquilo não era apenas uma cerimônia, era o marco de uma nova vida. Receber o uniforme oficial foi como receber uma nova identidade. Agora, ela não era apenas Clara, era uma soldado reconhecida. Ao desfilar diante da tropa, ouviu aplausos e sentiu uma energia inexplicável. Pensou em todos os momentos de dor e sacrifício e percebeu que tudo havia valido a pena. Seus pais, antes receosos, agora sorriam com orgulho. Seus colegas, antes descrentes, agora a olhavam com respeito. Ana segurou sua mão discretamente e juntas celebraram a vitória silenciosa. Naquele momento, Clara percebeu que seu caminho apenas começava. A formatura não era o fim, mas sim o início de uma jornada real. O mundo lá fora a esperava com desafios ainda maiores. Ela sabia que o treinamento era apenas uma preparação para o desconhecido. A guerra ainda era uma sombra distante, mas inevitável. Clara prometeu a si mesma que honraria cada passo, cada lágrima e cada cicatriz. Assim, a jovem sonhadora se tornava oficialmente uma veterana em formação. Após a formatura, Clara foi designada para sua primeira unidade, uma base militar localizada em uma região de clima severo. O frio cortante fazia com que cada manhã fosse uma batalha por si só. Os soldados mais experientes a observavam, testando sua resistência em silêncio. Ana também foi transferida para a mesma unidade, o que trouxe alívio e segurança. A vida no quartel não era tão brutal quanto o treinamento, mas trazia responsabilidades constantes. Clara aprendeu a cuidar de equipamentos, a seguir rotinas rígidas e a estar sempre pronta para ordens inesperadas. As patrulhas eram cansativas, mas também emocionantes. Cada passo dado nas ruas próximas à base parecia carregar o peso da farda. Os civis olhavam com respeito, mas também com desconfiança. Clara percebia que ser militar era mais do que carregar armas, era também ser símbolo de proteção e disciplina. Aos poucos, foi conquistando espaço entre os colegas. Não com palavras, mas com atitudes firmes e dedicação. A comandante da unidade a elogiou, dizendo que disciplina e coração eram a combinação perfeita para uma boa soldado. Essa frase a motivou ainda mais. No entanto, Clara sabia que aquilo era apenas a superfície. No fundo, a guerra ainda não havia mostrado sua face, e ela se preparava para o dia em que teria de provar, de verdade, sua coragem. Os meses seguintes foram de adaptação intensa à vida militar. Clara aprendeu a lidar com hierarquia, ordens rápidas e a ausência da liberdade civil. Aprendeu também a lidar com a solidão, pois a distância da família pesava em seu coração. Nas horas vagas, escrevia cartas para casa, descrevendo apenas o lado positivo. Não queria que seus pais se preocupassem. Ana se tornara sua irmã de batalha, companheira inseparável nos treinos e missões de rotina. Juntas, dividiam histórias, sonhos e confidências. Clara confessou que tinha medo de não estar à altura em uma situação real de combate. Ana respondeu que o medo era natural e que apenas os tolos não o sentiam. Essa resposta confortou Clara, pois entendeu que coragem não é ausência de medo, mas enfrentá-lo. Nas patrulhas, ela percebia a tensão constante do ambiente. O mundo parecia em paz, mas nos bastidores a guerra estava sempre à espreita. Os treinamentos de tiro eram cada vez mais intensos. Clara sentia que cada bala disparada carregava uma promessa de proteção. A cada dia, o vínculo entre ela e seus colegas crescia. Muitos passaram a respeitá-la não apenas como soldado, mas como amiga. No entanto,
A saudade e as dúvidas sempre rondavam sua mente. Ainda assim, ela mantinha o foco. Sua jornada estava apenas começando e seu sonho seguia firme. Foi durante um exercício conjunto com tropas estrangeiras que Clara teve sua primeira experiência fora da rotina. O campo era amplo, cheio de obstáculos e simulações realistas. Os estrangeiros olhavam para ela com curiosidade, talvez por não esperarem encontrar mulheres em posições ativas. Clara, porém, não se intimidava. Cumpria cada ordem com precisão, mostrando que não estava ali para provar nada a ninguém, mas para cumprir seu dever. No meio do exercício, uma falha de comunicação quase causou um acidente. Clara, com calma e rapidez, interveio e corrigiu a situação. O comandante estrangeiro ficou impressionado, elogiando sua postura. Esse momento a marcou, pois entendeu que sua presença não era apenas simbólica. Ela realmente fazia diferença. Ao final do exercício, recebeu cumprimentos de vários colegas, inclusive daqueles que antes a subestimavam. Ana, orgulhosa, disse que Clara tinha nascido para liderar. A soldado riu, lembrando-se de quando era apenas uma garota sonhadora correndo em estradas de terra. Agora estava ali, em solo militar, inspirando os que estavam ao seu redor. Esse exercício não foi apenas um treinamento. Foi a primeira prova de que Clara estava pronta para algo maior. E no fundo, ela sabia. O destino ainda guardava grandes desafios. Com o tempo, Clara começou a refletir sobre tudo o que havia conquistado. Lembrou-se das risadas de descrédito, das dores do treinamento e das lágrimas escondidas. Percebeu que cada obstáculo vencido havia moldado quem ela era. Agora estava mais forte e mais consciente do peso da farda. Sabia que não era apenas uma soldado, era um exemplo para outras mulheres que sonhavam em servir. Em suas cartas para casa, falava sobre disciplina, aprendizado e gratidão. O diário secreto continuava sendo seu refúgio, onde escrevia pensamentos profundos sobre coragem e esperança. Ana lia algumas dessas páginas e dizia que elas deveriam virar um livro um dia. Clara sorria, mas não respondia. No fundo, gostava da ideia. A cada missão de rotina, sentia que o mundo se tornava mais complexo. Percebia que ser militar não era apenas lutar, mas também representar valores maiores. O respeito, a honra e a solidariedade se tornavam sua segunda pele. Muitas vezes, pensava nas jovens meninas de sua cidade natal. Imaginava que elas poderiam olhar para ela e acreditar em seus próprios sonhos. Essa possibilidade a enchia de orgulho. Clara entendia que seu caminho estava apenas no início e que entre fardas e sonhos, sua jornada estava destinada a inspirar muitos. O dia em que Clara recebeu a notícia de sua primeira missão real foi como um soco no estômago. A base inteira se preparava para uma operação em uma região de conflito instável. O silêncio dos corredores era pesado e até os mais experientes pareciam tensos. Ana estava ao seu lado, firme, mas com olhos que denunciavam ansiedade. Clara percebeu que o treinamento nunca poderia reproduzir a intensidade de uma guerra real. Nos dias que antecederam a missão, ela mal conseguia dormir. Passava horas limpando e revisando seu equipamento, como se isso fosse trazer segurança. Em seu diário, escreveu que a coragem só faz sentido quando o medo está presente. Na véspera da partida, ligou para os pais e disse que estava bem, escondendo qualquer sinal de nervosismo. Eles acreditaram em suas palavras, mas Clara sabia que era apenas uma máscara. Na manhã da missão, colocou o uniforme com uma solenidade silenciosa. O transporte militar rugiu, levando-os para o desconhecido. Dentro do veículo, os olhares trocados entre os soldados eram cheios de significados não ditos.
Ana segurou discretamente sua mão, como no treinamento. Clara inspirou fundo e deixou o coração bater forte. Sabia que estava prestes a viver algo que mudaria sua vida para sempre. E assim, entre incertezas e fé, partiu para sua primeira experiência no campo de batalha. A chegada à zona de conflito foi marcada por uma mistura de medo e adrenalina. As casas destruídas, as ruas vazias e o cheiro de fumaça criavam um cenário assustador. Clara nunca tinha visto a guerra de tão e perto. O treinamento parecia distante diante da realidade brutal. Cada som, cada sombra parecia ameaçador. Os soldados avançavam em formação, atentos a cada detalhe. Clara mantinha os olhos abertos, os músculos tensos e a respiração controlada. Ana seguia próxima, transmitindo força apenas com sua presença. De repente, ouviram disparos ao longe. O coração de Clara disparou e suas mãos tremeram por um segundo, mas ela se lembrou do treinamento e firmou sua postura. Seguiu as ordens com precisão, mantendo a calma que surpreendia até os veteranos. O confronto não foi direto, mas a tensão foi real. Quando voltaram ao ponto seguro, muitos respiraram aliviados. Clara escreveu no diário que a guerra não era como os filmes, era mais silenciosa e pesada, e que a coragem era construída segundo a segundo. Aquela primeira operação não a transformou em heroína, mas em sobrevivente. E ser sobrevivente era, por si só, um ato de vitória. Nos dias seguintes, Clara passou a viver em constante estado de alerta. As patrulhas eram longas, as noites insones e os boatos de emboscadas constantes. A sensação de perigo nunca a abandonava. Muitos soldados mais jovens choravam em silêncio, escondidos nos cantos da base. Clara não os julgava, pois ela mesma sentia o peso do medo. Mas, em vez de se entregar, ela o transformava em combustível. Ana dizia que Clara tinha uma aura de calma, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Essa percepção começou a atrair outros soldados, que buscavam nela um ponto de referência. Clara não se via como líder, mas como alguém tentando sobreviver. Ainda assim, começou a falar palavras de incentivo nos momentos difíceis. Pequenas frases que davam ânimo aos colegas. Descobriu que sua voz podia ser tão importante quanto sua arma. Em seu diário, escreveu que liderança verdadeira nasce quando ninguém a espera. E percebeu que, de certa forma, estava se tornando a líder que nunca imaginou ser. Aquilo lhe dava medo, mas também orgulho, pois significava que sua jornada tinha um propósito ainda maior. A guerra mostrou seu rosto cruel quando a unidade de Clara foi surpreendida por um ataque inesperado. O som dos disparos ecoava como trovões e a poeira cobria o céu. Clara correu, buscou abrigo e respondeu com fogo controlado. Ana estava ao seu lado, gritando ordens para os novatos. O caos era absoluto, mas Clara se manteve firme. Sentia o coração explodir, mas seus movimentos eram precisos. Em meio ao confronto, viu um colega ferido e, sem hesitar, correu para ajudá-lo. Arrastou-o para trás de uma barreira, mesmo sob risco. Essa atitude foi notada por todos. O soldado sobreviveu graças à coragem dela. Depois do combate, quando o silêncio voltou, muitos olharam para Clara com admiração. Ela não buscava reconhecimento, mas sim cumprir seu dever. Ainda assim, a sensação de ter feito diferença foi marcante. Escreveu no diário que naquele dia entendeu o verdadeiro significado da farda. Não era apenas proteção, era responsabilidade por vidas. A partir daquele momento, Clara sabia que jamais seria a mesma. O ataque deixou marcas profundas na unidade. Alguns colegas ficaram traumatizados, outros mais endurecidos. Clara, no entanto, descobriu que estava mudando por dentro. Sentia-se mais séria, mais atenta, menos sonhadora. Ana percebeu isso e perguntou se ela ainda acreditava em sonhos. Clara sorriu, dizendo que sim, mas que agora seus sonhos eram diferentes.
Já não pensava apenas em provar seu valor, mas em proteger sua equipe e voltar viva para casa. A guerra mudava não apenas a rotina, mas a essência das pessoas. Nos dias seguintes, a tensão se tornou ainda maior. Os patrulhamentos eram exaustivos e a saudade da família apertava mais. Clara escrevia longas cartas que nunca enviava, guardava-as em seu diário, como se fossem conversas secretas com o mundo fora da guerra. À noite, olhava o céu estrelado e se perguntava se sua cidade natal ainda tinha a mesma calma de antes. A resposta não importava. O importante era que ela estava ali, vivendo sua missão. E, no fundo, sabia que cada dia sobrevivido era uma vitória. Certa madrugada, durante uma patrulha, a unidade de Clara foi emboscada. O silêncio da noite foi quebrado por tiros vindos de várias direções. O caos se instalou em segundos. Clara se jogou ao chão, buscando cobertura. Ana estava próxima, disparando de volta com precisão. O medo era real, mas a adrenalina a mantinha de pé. A luta foi intensa e muitos ficaram feridos. Clara, em um ato de coragem, avançou para resgatar um companheiro que estava encurralado. Conseguiu puxá-lo para um local seguro, mesmo sob fogo inimigo. Essa atitude quase custou sua vida, mas a tornou ainda mais respeitada. Quando o confronto terminou, a unidade estava exausta, mas viva. Clara respirava ofegante, com o coração acelerado. Ana a abraçou, dizendo que ela havia se tornado mais do que uma soldado. Tinha se tornado inspiração. Clara não respondeu, mas suas lágrimas diziam tudo. Em seu diário, escreveu que naquela noite entendeu que a guerra cobra caro, mas também revela quem realmente somos. Com o passar das semanas, Clara passou a ser vista como um pilar de força. Sempre que alguém vacilava, ela estava lá para apoiar. Sempre que o medo surgia, ela oferecia palavras firmes. Os oficiais começaram a confiar nela em missões mais complexas. Ana dizia que Clara já não era a mesma jovem sonhadora que entrou no exército. Agora era uma mulher moldada pelo fogo da guerra. Apesar disso, Clara não deixava de sonhar. Seus sonhos agora eram sobre paz, sobre ver sua família, sobre escrever suas memórias. Cada dia era uma batalha não apenas contra inimigos, mas contra o desespero. Muitos soldados falavam em desistir, mas Clara os lembrava do porquê estavam ali. Seu diário se tornou um tesouro, cheio de reflexões sobre medo, coragem e esperança. Se algum dia voltasse para casa, queria compartilhar essas palavras com o mundo. Ela entendia que sua história não era apenas dela, mas de todos os que serviam. Entre lágrimas e sorrisos, Clara seguia firme. E a cada amanhecer, reafirmava sua promessa de não desistir. O peso da guerra trouxe também momentos de dor irreparável. Durante uma operação arriscada, a unidade foi atacada de surpresa. Ana, sua amiga inseparável, foi atingida gravemente. Clara correu para ajudá-la, ignorando o fogo cruzado. Segurou sua mão, tentando estancar o sangue. Ana sorriu, dizendo que estava em paz por ter lutado ao lado dela. Aquela cena marcou Clara para sempre. Apesar dos esforços, Ana não resistiu. O silêncio após sua partida foi ensurdecedor. Clara chorou como nunca havia chorado antes. Sentiu-se quebrada, vazia, sem forças, mas também sabia que não podia parar. Levantou-se com os olhos cheios de lágrimas e o coração em chamas. Prometeu honrar a memória da amiga em cada passo. Escreveu no diário que a morte não apaga a presença, mas transforma em legado. A perda de Ana se tornou sua maior motivação. Agora, mais do que nunca, sua luta tinha um propósito. Clara não era apenas uma soldado, era a guardiã da memória de sua melhor amiga. Depois da morte de Ana, Clara mudou profundamente. O sorriso se tornou mais raro, mas sua determinação cresceu. Os colegas percebiam a diferença.
Ela se tornara mais séria, mais protetora. Liderava com firmeza, sempre lembrando que cada vida era preciosa. Nas missões seguintes, sua postura impressionava até os veteranos. Não aceitava falhas, não aceitava descuido. Sua presença era como uma âncora para todos. O diário, antes, cheio de reflexões suaves, agora tinha palavras fortes e dolorosas. Escrevia sobre luto, coragem e resiliência. Clara sabia que não podia se entregar à tristeza, pois isso significaria desonrar Ana. Cada dia de sobrevivência era uma homenagem à amiga caída. Os outros soldados começaram a chamá-la de a guardiã. Clara não gostava de títulos, mas entendia o motivo. A guerra a transformava em algo além de si mesma, e apesar da dor, ela seguia, pois sabia que seu caminho ainda estava longe do fim. A guerra, com toda a sua dureza, havia moldado Clara em uma veterana antes mesmo de deixar o campo de batalha. Sua postura firme, seu olhar atento e sua determinação inquebrável a tornaram referência. Os oficiais reconheciam sua importância silenciosa. Os soldados buscavam nela confiança. Clara, no entanto, continuava escrevendo em seu diário, como se fosse sua forma de sobreviver internamente. Ela sabia que um dia poderia voltar para casa, mas também sabia que nunca seria a mesma. Pensava em Ana todas as noites, prometendo que viveria por ambas. Percebia que sua jornada não era apenas pessoal, mas coletiva. Era a história de todas as mulheres que ousaram sonhar com a farda. Clara refletia que, no fundo, os sonhos não morrem na guerra, apenas se transformam. E enquanto tivesse forças, ela continuaria lutando. Sua vida já era inspiração, mesmo que não percebesse. Pois, entre fardas e sonhos, Clara havia se tornado mais do que uma soldado. Havia se tornado símbolo. O dia em que Clara recebeu a notícia de que sua unidade voltaria para casa foi um misto de alívio e estranheza. Anos de guerra haviam moldado cada pensamento, cada gesto, cada sonho. Muitos comemoravam com sorrisos largos, mas Clara apenas fechou os olhos em silêncio. Pensava em Ana, em todos que não tiveram a mesma sorte de retornar. Preparou sua mochila com cuidado, guardando o diário como seu bem mais precioso. O transporte militar os levou de volta, passando por cenários que antes pareciam assustadores, mas agora pareciam memórias distantes. Ao pisar em solo seguro, sentiu as pernas tremerem. O mundo parecia calmo demais, quase estranho. Receberam homenagens formais, discursos e medalhas. Clara aceitava tudo, mas seu coração estava longe. Sabia que a guerra ficaria para sempre, dentro dela. Naquele momento, percebeu que o verdadeiro desafio começaria agora. Pois voltar para casa exigia tanta coragem quanto enfrentar o campo de batalha. O reencontro com a família foi emocionante, mas também carregado de silêncio. Seus pais a abraçaram como se nunca mais fossem soltá-la. Clara sorriu, mas dentro dela havia cicatrizes invisíveis. Passava horas calada, lembrando-se de vozes e sons que ninguém mais ouvia. As noites eram difíceis, cheias de sonhos que se transformavam em pesadelos. A comida, a cama, a tranquilidade da cidade. Tudo parecia estranho. Muitas pessoas perguntavam sobre sua experiência, mas Clara raramente respondia. Não queria resumir a guerra em palavras rasas. Guardava para si o peso das memórias. O diário era novamente seu confidente. Ali escrevia sobre o choque de estar de volta, sobre a sensação de não pertencer mais ao mundo comum. Sua família notava, mas não sabia como ajudar. Clara entendia que esse era o preço da sobrevivência, e mesmo em silêncio continuava firme, pois sabia que sua missão ainda não havia terminado. Clara começou a perceber que precisava encontrar um novo propósito. A guerra havia acabado, mas sua vida não podia parar ali. Passava dias caminhando pela cidade, observando as pessoas vivendo em paz. Muitas vezes sentia inveja da normalidade.
Outras vezes, sentia gratidão por poder testemunhar aquela tranquilidade. Decidiu visitar escolas e contar pequenas partes de sua história. Não falava de dor, mas de coragem e disciplina. As crianças a olhavam com admiração. Algumas meninas perguntavam se também poderiam vestir a farda um dia. Isso enchia o coração de Clara de esperança. Entendeu que, ao compartilhar sua jornada, poderia inspirar novas gerações. Assim, aos poucos, começou a transformar sua dor em legado. Ainda assim, os fantasmas da guerra não desapareciam. Clara tinha crises de ansiedade, noites em claro e memórias dolorosas. Buscou ajuda psicológica, entendendo que força também significa reconhecer fragilidade. Nas sessões, falava sobre Ana, sobre perdas, sobre medo. Descobriu que não estava sozinha, que muitos veteranos carregavam fardos semelhantes. Isso a aproximou de outros que também haviam servido. Criaram um grupo de apoio, onde compartilhavam histórias e se fortaleciam juntos. Clara começou a sentir que, mesmo fora do campo de batalha, ainda fazia parte de uma irmandade. Essa rede de apoio foi essencial para sua recuperação. Entendeu que ser veterana não era apenas sobreviver, mas também aprender a viver de novo. Com o tempo, Clara começou a dar palestras em universidades e eventos militares. Falava sobre disciplina, coragem e a importância do companheirismo. Não buscava reconhecimento, mas sim inspirar. Muitas pessoas a procuravam depois, agradecendo por suas palavras. Clara percebia que seu diário, antes secreto, agora poderia ganhar voz pública. Pensou em transformá-lo em livro, mas ainda hesitava. Temia expor demais suas feridas. Mesmo assim, sentia que compartilhar sua jornada era parte de sua missão. Em cada palestra, lembrava-se de Ana. Dizia em silêncio que aquela mensagem também era dela, e isso a fortalecia. Certa vez, ao voltar de uma palestra, Clara encontrou uma jovem esperando por ela. A menina disse que queria entrar para o exército, mas todos diziam que era impossível. Clara sorriu, lembrando-se de sua própria juventude. Conversou longamente com a garota, encorajando-a a não desistir de seus sonhos. Esse encontro foi marcante, pois Clara percebeu que estava se tornando aquilo que sempre quis: inspiração. Em casa, escreveu no diário que Ana continuava viva através dessas histórias. Cada jovem que acreditava era como uma chama acesa em meio à escuridão. Clara entendeu que seu legado estava crescendo além de si mesma. O lançamento do livro foi o passo mais difícil e mais libertador de sua vida. Com a ajuda de amigos e veteranos, reuniu suas anotações e escreveu sua história. O título foi simples, mas carregado de significado: Entre Fardas e Sonhos. No dia do lançamento, o auditório estava cheio. Clara tremia ao subir no palco, mas, quando começou a falar, encontrou firmeza. Leu trechos sobre coragem, amizade e superação. Muitos choraram, outros aplaudiram de pé. Foi naquele instante que Clara percebeu que sua dor havia se transformado em força coletiva. Ana estava presente em cada página, em cada palavra. Clara sorriu, sentindo que havia cumprido sua promessa. A repercussão do livro foi enorme. Convites para entrevistas, documentários e homenagens surgiram. Clara, no entanto, continuava humilde. Dizia que não era heroína, apenas alguém que não desistiu. Muitas mulheres passaram a procurá-la, dizendo que sua história havia mudado suas vidas. Clara recebia cada mensagem com carinho e gratidão. Percebia que sua trajetória individual havia se tornado universal. Em cada palco, em cada conversa, lembrava que a guerra não define uma pessoa. O que nos define é como escolhemos viver depois dela. Clara, agora reconhecida como uma voz importante entre veteranos, decidiu fundar uma organização para apoiar mulheres militares.
O objetivo era dar suporte psicológico, profissional e emocional. Queria que ninguém enfrentasse sozinha os desafios do pós-guerra. A organização cresceu, recebendo apoio de instituições e voluntários. Clara se dedicava de corpo e alma, vendo nesse trabalho a continuação de sua missão. Sua vida era agora um exemplo de como transformar dor em esperança. E cada novo passo era também uma homenagem a Ana e a todos que ficaram para trás. Com o passar dos anos, Clara se tornou símbolo de coragem e superação. Não apenas como veterana, mas como mulher que ousou sonhar e lutar. Suas palestras, livros e organização mudaram vidas. Em uma de suas últimas aparições públicas, disse algo que marcou todos os presentes. Entre fardas e sonhos, aprendi que a verdadeira vitória é inspirar outros a nunca desistirem. O público aplaudiu de pé, emocionado. Clara sorriu, com lágrimas nos olhos, sentindo a presença de Ana ao seu lado. Sabia que sua jornada não havia sido em vão. Ao voltar para casa, abriu o diário e escreveu a última frase: "Cumpri minha missão." E assim, entre fardas e sonhos, Clara deixou seu legado eterno.